Pois é, e os casos de agressões verbais ou físicas contra pessoas pretas quase dobraram de 2021 para 2022. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Esse assunto para a nossa entrevista com a defensora pública Flávia Albaine está aqui conosco. Flávia, seja bem-vinda, doutora. Quer dizer, não são casos isolados, né? Esses casos se replicam e esses são apenas os que a gente toma conhecimento, porque muitas vezes o registro nem é feito, né? Exatamente. Boa tarde, gente. Esses casos, eles são decorrências do racismo estrutural que existe, que ainda existe na nossa sociedade. Esse racismo estrutural, são vários casos de racismo acontecendo simultaneamente em diferentes lugares, de diferentes formas, de formas expressas, de formas veladas, né, através de lesões corporais, de vias de fato, de xingamentos orais. E muitas vezes a sociedade ela normaliza esse tipo de conduta ou ela tenta justificar esse tipo de conduta. Então, isso é o racismo estrutural. Por isso que não é um caso ou outro isolado. São casos que acontecem simultaneamente, né, em diferentes lugares do nosso país. A verdade é que o nosso país ainda é um país extremamente racista. Exato. E aí, algumas medidas precisam ser tomadas, né? É claro que a gente sabe que a educação, o conhecimento é a melhor medida, mas a gente sabe também que isso não é suficiente, né? Infelizmente, algumas pessoas só aprendem quando responsabilizadas. Doutora, a senhora acredita que hoje a justiça brasileira avalia da forma adequada? Houve há pouco tempo uma equiparação entre a injúria e o crime de racismo, não é? Porque havia ali na hora de registrar a ocorrência, muitas vezes, a depender do entender do delegado, a conduta era tipificada de uma maneira diferente, muitas vezes uma maneira com a punição menor, que era assim que ocorria com o caso de injúria racial. De qualquer maneira, a gente hoje está funcionando da maneira adequada no ponto de vista de punições e condenações de casos como esse aí que a gente está vendo, essa imagem terrível do Rio de Janeiro? Então, recentemente, o crime de injúria racial ele foi equiparado ao crime de racismo, né, por uma alteração na legislação. Isso faz com que esse crime ele seja um crime imprescritível, ou seja, ele não prescreve, ele pode ser punido a qualquer momento, independentemente do momento em que a ação criminosa aconteceu. Né? É também um crime inafiançável e punido aí com reclusão de 2 a 5 anos, além da multa. Então, essa alteração ela tornou o crime de injúria racial, né, um crime com consequências, com uma pena mais grave. As pessoas que são vítimas desse tipo de crime, seja da injúria racial ou algum outro tipo de crime de racismo, devem estar notificando as autoridades competentes, né, devem estar procurando ajuda das instituições competentes para poder haver a notificação desses casos e a devida punição. Então, a vítima ela deve procurar ajuda. Muitas vezes, essa vítima ela se sente envergonhada, né? Ou ela se sente isolada, constrangida, deprimida e acaba não procurando ajuda. Mas essa vítima deve procurar instituições que vão oferecer ajuda, não apenas a ajuda jurídica, mas também, muitas vezes, é preciso ajuda psicológica, ajuda assistencial, porque esse tipo de situação acaba trazendo danos psicológicos, danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais também para a vítima. Então, a vítima ela deve procurar instituições que vão oferecer esse tipo de auxílio, além do auxílio jurídico, para que haja a devida denúncia, processamento e punição das pessoas que cometem esse tipo de conduta. Perfeito. E aí, nem sempre as cidades têm aquela delegacia especializada, né, em crimes raciais. O aparato ali, as pessoas que atendem em outras delegacias, né, essas pessoas estão preparadas para atender casos de racismo, doutora, na experiência que a senhora tem? Exatamente. Essa preparação dos funcionários, ela deve ser uma preparação constante, né? Então, as autoridades responsáveis devem investir, né, na capacitação desses funcionários para que eles saibam prestar um atendimento acolhedor e humanizado para essas vítimas. Exatamente porque as condutas de racismo, elas causam muitos danos, inclusive danos psicológicos nas vítimas.
Então, a equipe, é preciso que a equipe esteja bem capacitada para ofertar um atendimento acolhedor e humanizado. Então, essa capacitação ela é constante, ela deve ocorrer de tempos em tempos, de forma cíclica. E é importante, nesse atendimento dessas vítimas, que não haja a revitimização, que em algumas situações acontece. A pessoa já foi vítima de um crime de racismo, que é uma situação grave, é uma situação inadmissível no nosso país. Então, a pessoa já foi vítima desse crime, já sofreu diversos danos com esse crime, e muitas vezes, quando ela vai procurar ajuda, um atendimento especializado, ela acaba sendo revitimizada, acaba sendo, às vezes, até vítima de uma nova conduta racista, ainda que velada. Mesmo que não seja expressa, pode acontecer de forma velada. Então, é importante, sim, investir na capacitação desses profissionais para que eles possam ofertar um atendimento humanizado e acolhedor para essas vítimas. Pois é, e doutora, falando nisso, não é, a gente sabe que com esses números do Instituto de Segurança Pública, de 2021 para 2022, quase aí aumentou num número exponencial, a gente falou agora há pouco, não é? O que justifica isso? Tem mais gente denunciando ou a gente está vendo mais casos acontecerem? Com certeza tem mais gente denunciando. O racismo no Brasil, ele sempre existiu. E o que acontece? Até alguns anos atrás, em que pese a gente já não viver mais a escravidão há muito tempo, mas a gente ainda colhe sequelas desse momento que o nosso país viveu de escravidão. A gente ainda colhe sequelas aí do colonialismo. Então, alguns anos atrás, esse tipo de conduta ele não era notificado às autoridades competentes, até mesmo porque as vítimas elas se sentiam envergonhadas, elas se sentiam constrangidas, elas muitas vezes não tinham um atendimento acolhedor e humanizado. A própria sociedade normalizava, justificava esse tipo de conduta. Quantas piadas racistas nós não temos? Macaco e outras situações. Então, a própria sociedade normalizava esse tipo de conduta racista. Então, isso fazia com que muitas vítimas já eram vítimas de crimes de racismo, mas não procuravam a ajuda das autoridades competentes. Hoje em dia, com alterações na legislação correspondente, trazendo aí consequências mais graves para as pessoas que praticam crime de racismo, das suas diversas modalidades. Então, com a alteração da legislação, quando a sociedade começa a falar mais sobre racismo estrutural, sobre racismo recreativo, que é essa questão de propagar o racismo através de piadas. Então, quando a sociedade começa a falar mais desse ponto, as vítimas se sentem mais encorajadas e acolhidas para fazer a denúncia dos crimes que sofrem. Perfeito. Agora vamos aproveitar aqui e dar o serviço. Se alguém que está nos assistindo está passando por alguma situação, não é, de agressão, já foi agredido verbalmente, ou porventura ninguém deseja que isso ocorra, mas infelizmente a gente vive num país racista, né? Então isso pode acontecer. Qual que é a orientação em caso de algum tipo de agressão sofrida por pessoas negras, por conta da sua cor da pele, da sua raça? A pessoa que é vítima de uma situação dessa, ela com certeza está sendo violentada. Então, ela deve procurar um advogado especializado, ou caso ela não tenha condições de pagar pelos serviços de um advogado, ela pode estar procurando a Defensoria Pública para solicitar orientações jurídicas de como agir. Ela também pode estar procurando a Delegacia de Polícia Especializada, ou caso não haja uma delegacia especializada no local onde ela mora, ela pode estar procurando a delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência, além de instituições como a Defensoria Pública, onde ela vai receber orientações sob o ponto de vista jurídico, como proceder juridicamente, não só no âmbito criminal, mas também uma eventual indenização no âmbito administrativo ou no âmbito civil, a depender da conduta que foi praticada contra essa vítima.
Perfeito. Orientações dadas. Doutora Flávia, obrigado pela entrevista. Espero que quando a senhora voltar aqui a gente tenha números melhores para relatar. Boa tarde, bom feriado. Boa tarde. Agora